Primeiro eu queria retomar uma frase que nós dissemos ontem na vigília, que a nossa fé, para ser efetiva, ela deve ser afetiva. Então receba o meu abraço, aqueles que eu não abracei, né? Nem sempre a gente tem a possibilidade de abraçar as pessoas, né? Às vezes de dar um beijo, né, nas pessoas que nós amamos. Tem muitas pessoas aqui que eu conheço de outras caminhadas que vieram hoje visitar também. Agradeço pela presença, ex-alunos. Então recebam o meu abraço carinhoso e o meu beijo fraterno, tá? A todos vocês. E para a reflexão de hoje, que vai ser muito breve, eu vou tomar um pouquinho de novo essa dinâmica que sempre aparece nos evangelhos, né? Que coloca o cristão como um peregrino entre dois pontos, né? Entre o bem e o mal, por exemplo, entre a vida e a morte. A ressurreição de Jesus, ou a reflexão sobre a ressurreição de Jesus, nos coloca entre dois pontos. Entre o vazio e o silêncio angustiante da cruz, da Sexta-feira Santa, e o vazio esperançoso do túmulo. Refletir sobre a Páscoa do Senhor é nos colocar entre esses dois vazios. O vazio da cruz, que nos desespera, e nos desespera mesmo. Então é um vazio que nos causa uma angústia, o vazio da cruz. E o vazio do túmulo, que ao invés de causar angústia, causa alegria e esperança. Porque nos vai dizer que a vida, né, ela não termina aí no túmulo. Isso é a nossa esperança. E olha, eu não tenho muitas palavras para dizer sobre isso não, porque aqui ou se acredita ou não se acredita. Mas é importante a gente se colocar nesse lugar de peregrino e saber que a nossa vida é um caminho de luz, um caminho de iluminação. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas os primeiros cristãos, eles recebiam vários nomes, né? Os nazarenos, seguidores do caminho, e um dos nomes que eles recebiam, que depois foi subvertido na Idade Média e se tornou uma seita um pouco diferente, é os iluminados. Os iluminados. Isso era um nome que davam a nós, né? Ou aqueles que fazem um caminho de luz, né? Que não tem nada a ver com essa história hollywoodiana dos Illuminati, tá? Que os adolescentes me perguntam, né? Os iluminados. Hoje eu tive a oportunidade de ouvir um jovem, cujo nome não vou dizer para não expô-lo, né? Mas que eu percebi que tem uma... Eu não gosto de falar que tem uma alma muito bonita, porque a gente separa alma de corpo, né? Eu não sou dualista e não gosto do dualismo. Já perceberam isso, né? E nem acredito que o cristianismo é dualista, né? Que tem uma existência muito bonita e um jovem muito profundo, pelo que eu percebi. E eu falava isso com ele: cuidado para que você não se perca entre as trevas deste mundo, porque o nosso caminho é um caminho de iluminação. O Evangelho vai dizer que os discípulos chegaram, viram o túmulo vazio e não compreenderam o que estava acontecendo. Nem eles e nem nós. Nós estamos num processo de compreensão. Quem de nós compreendemos, né, essa maravilha? Essa maravilha que nos espanta e nos encanta. A fé na ressurreição é algo que nos espanta e nos encanta. Nos espanta porque nenhum de nós queremos morrer para comprovar se existe. Não é isso? E nos encanta porque nos dá esperança. Por exemplo, eu tenho esperança de poder encontrar o meu papai e minha mamãe, porque já faleceram. E nós ficamos aí nessa contemplação da cruz, o vazio e o silêncio da cruz que nos espanta e o vazio do túmulo que nos encanta. Hoje eu sugeri, de manhã vou fazer a mesma sugestão, eu não somente repito a frase que eles falam que é de Nietzsche, mas eu tenho uma dúvida, né, que a vida sem arte seria um erro, mas eu diria que seria impossível. Seria impossível porque a vida é a maior arte do Criador, né? E nós só temos condições de nos aproximarmos do mistério que nós celebramos se for pela arte. É por isso que a igreja produziu o que produziu, não é verdade? A gente brinca que até os ateus vão à Capela Sistina para ver as maravilhas que foram produzidas, não é? Então, assim, tem todos os tipos de arte, né? Vamos falar da sétima. Tem lá um filme no Netflix, se vocês quiserem ver, que é muito interessante. Claro, tem aquelas narrativas que vocês já sabem, né? Dos filmes de Hollywood, mas
Rising. Eu acho que vale muito a pena ver este filme, porque é uma narrativa que não foi feita pela comunidade cristã e que mostra um pouco o processo de iluminação do suposto soldado que estava aos pés da cruz. Eu convido vocês a retomarem na vida de vocês, né, a contemplação do mistério da cruz e da ressurreição através da arte, vendo este filme, rezando a liturgia das horas, porque orar, né, é uma forma de contemplar e a oração, né, para mim ela é arte pura porque ela é poesia, não é uma balela, não é um discurso, não é uma defesa. Então retomem essa contemplação do vazio da cruz e do vazio do sepulcro, daquilo que nos desespera e daquilo que nos causa esperança, através da contemplação, né, que vocês fazem no dia a dia, através da obra de arte. Eu indiquei este filme, mas vocês podem ver outras coisas. Nós temos 50 dias para meditar. E se perguntem como isso impacta a vida de vocês. E como eu prometi que seria breve, vou terminar com uma coisa que me aconteceu. Eu já cansei de brigar com Deus, eu já desisti. Ele sempre me vence nessas coisas, então não estou brigando mais com ele não. Mas já briguei muito, viu? Vocês nem imaginam. Já briguei muito com Deus. E aí ele de vez em quando faz umas coisas com a gente que parece não ter sentido e depois tem todo sentido, né? Cheguei depois da sexta-feira da paixão, um dia bastante pesado, cansado. Fui terminar um artigo que eu tinha que terminar. E depois perdi o sono, 2 horas da manhã, deitado, né, olhando lá para o teto, com a luz apagada, tentando dormir, porque no outro dia era sábado e tinha toda a vigília ontem. E aí, de repente, veio à minha cabeça, né, como se eu tivesse perdido o sentido, assim, onde que eu tô? Aí, me recordei que eu não estava na minha casa. Que doideira, eu não tô na minha casa, eu tô numa casa paroquial. Que loucura, eu sou padre. Tô deitado numa cama que não é minha, num lençol que eu não comprei, uso um carro que não é meu, falo para um povo que na maior parte desconheço, como uma comida que não é minha, moro numa cidade que não é minha, poderia dizer, vivo uma vida que não é minha, e por quê? E pra quê? Aí eu dei aquela risada e falei, culpa sua, né? No sentido positivo da palavra. Isso foi a forma concreta que o encontro de Jesus provocou em mim. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, eu não me encontrei com uma doutrina. Eu não me encontrei com uma ideologia. Eu me encontrei com uma pessoa. Que este encontro tenha acontecido através de uma doutrina, que é da Igreja Católica Apostólica Romana, da tradição, dos meus antepassados que me contaram isso, tudo bem. Mas a doutrina é um meio e não um fim. Se vocês se apegarem à doutrina sobre Jesus, jamais encontrarão Jesus. Doutrinas são reformuladas. E elas não são, vamos dizer assim, né? Não possuem o fim nelas mesmas. Então, vamos contemplar a doutrina que a igreja nos coloca, celebramos a Semana Santa, mas sabemos que isso é simplesmente um meio para encontrarmos com aquele que mudou a sua vida e que mudou a minha vida. E foi concreto, tão concreto que eu brinquei hoje com as crianças e algumas ficaram me zoando na missa das crianças, né? De vez em quando eles quase que me derrubam aqui. Falei, vocês acham que o padre não casou só porque ele é feinho demais? Não foi só por isso não. Alguns falaram, sim, é por isso mesmo, né? Não. Ou seja, o impacto, né, que Jesus de Nazaré, pessoa e não a doutrina sobre ele, causou na minha vida, fez com que eu morasse numa casa que não fosse minha, que eu dormisse numa cama que não fosse minha, que eu usasse um carro que não é meu e que eu tivesse vínculos fraternos com pessoas que eu jamais imaginei que teria. Qual é o impacto de Jesus de Nazaré na sua vida? E você pode olhar, né? Casei com uma mulher que eu pensei que não iria casar, ou com um homem que eu pensei que eu não iria casar. Tive os filhos que pensei que não teria. Fiz coisas no meu trabalho que pensei que não faria.
perdoei quem eu acho que nunca perdoaria, amei aqueles que para muitos seria impossível amar, né? Cada um de vocês precisam pensar, isso é a minha experiência, mas eu tenho certeza absoluta que vocês estão aqui porque Jesus, e não simplesmente uma doutrina sobre Jesus, marcou a vida de vocês. Porque doutrina sobre Jesus está assim, ó, ortodoxas ou heréticas, né? Sim ou não? Sim, né? Não é isso? O encontro não pode ser com uma doutrina. O encontro tem que ser com uma... A doutrina é só um meio. Qual que é o problema do cristianismo? Nós estamos nos encontrando com doutrinas e esquecendo da pessoa de Jesus, né? Se a doutrina não te leva a Cristo, ela é nefasta, herética e demoníaca. Revisem isso na vida de vocês. Com quem que vocês encontraram pelo caminho, né? Tem consequências, tá? Depois deste encontro, as consequências são pesadas, não é verdade? Mas são deliciosas. Hoje eu vivo uma vida muito feliz. E seria o que eu sou 1000 vezes se 1000 vezes nascesse. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.